Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, acerca da vida, valorização da vida, neste Setembro Amarelo, em que dedicamos de uma forma mais especial para falarmos acerca da prevenção do suicídio. Vida sim, suicídio não. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai pelas infinitas oportunidades que Ele nos concede ao longo da nossa trajetória. Jamais fecha portas, deixa constantemente infinitas portas abertas ao nosso arrependimento, à nossa transformação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos fraternalmente por nos auxiliarem ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, agradeço imensamente pela companhia, pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, porque assim vocês estão nos auxiliando na semeadura do Evangelho. Quando você realiza um compartilhamento, você não está fazendo propaganda nossa, mas propaganda do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Hoje aqui nos encontramos, neste Setembro Amarelo, para continuarmos as nossas reflexões, tendo como base o livro de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Atenção. E hoje refletiremos com base no capítulo de número 8, que tem como título Ante a Cólera. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca deste assunto. O que é a cólera? O que nos traz de prejuízo quando ficamos nervosos, ficamos chateados, ficamos coléricos ou deixamos nos levar a esta condição de cólera, de completo desequilíbrio. Então é sobre este assunto que Emmanuel nos fala neste capítulo número 8. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões simples e singelas com Emmanuel, Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, faremos mais uma leitura do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, uma mensagem belíssima que nos fala acerca da paciência. Mais uma mensagem que nos chama a atenção a necessidade da paciência. E o título desta mensagem, que está contida no capítulo 28 deste livro, Nunca te imagines. Então, o irmão José nos diz da seguinte maneira: nunca te imagines sem esperança. Nunca te imagines sem esperanças. Para todas as portas trancadas, existem chaves. Então aqui ele nos chama a atenção que todas as portas que forem sendo trancadas ao longo da nossa caminhada, todas elas, simbolicamente falando, todas elas possuem chave. E ainda nos diz, não há problemas sem solução. Não entremos em desespero, porque todos os problemas que aparecerem na nossa vida, todos eles terão e um dia terão soluções. E ainda nos diz, no tempo, todos os impasses se resolvem. Então, nesta esteira infinita do tempo, todos os problemas serão resolvidos, todos os impasses se resolvem nesta esteira do tempo.
E ainda nos diz o seguinte, irmão José, que às vezes, no fundo do abismo, no fundo do abismo escuro, é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Então aqui ele nos chama a atenção que, apesar de todas as dificuldades que estamos passando, ou que venhamos passar, não nos entreguemos ao desespero, porque o desespero não resolve, jamais resolveu, jamais resolverá os nossos problemas. Então é por isso, não nos entreguemos ao desespero. Existem dificuldades, nos informa irmão José, que existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera mais um pouco. Então, se estamos aqui na vida como nós nos encontramos, e se nos depararmos com uma encruzilhada, sem ter a certeza da melhor decisão a ser tomada, esperemos mais um pouco, tenhamos paciência, reflitamos acerca da melhor escolha. Espera mais um pouco. A precipitação, nos informa irmão José, a precipitação é má conselheira. A precipitação, agir de forma precipitada, sem sombra de dúvida, que sempre será uma má conselheira na nossa vida, para que certos nós se desfaçam. Não adianta a tesoura que corta e dilacera. Então aqui ele nos informa que os nós da nossa vida, nós não iremos desatá-los usando a tesoura que corta e dilacera. É preciso paciência, é preciso perseverança para desatarmos estes nós. E ainda ele diz, para encerrar, onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata. Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata. E a lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Então, as dificuldades que estamos passando ou que venhamos passar, aquelas dificuldades de maior duração na nossa vida, conforme ele nos informa, estas dificuldades somente terminarão na nossa vida quando elas tiverem cumprido o papel que é o papel de ensinar, porque essas dificuldades são professoras na nossa vida. Então, a lição só termina na nossa vida quando cumpre o seu papel, que é o papel de ensinar a todos nós. Então aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo número 8 do livro Atenção. Emmanuel e Chico Xavier nos falam da seguinte maneira acerca do assunto ante a cólera. Então aqui eles nos dizem da seguinte maneira: justo figuremos a cólera, registrando-a ou intitulando-a ou designando-a com algumas definições como sejam. Então aqui Emmanuel nos traz de uma forma muito clara, de uma forma sábia, como sempre, um espírito de sabedoria, estas intitulações, estas designações ou definições acerca da cólera, o que significa, o que representa ou o que pode representar a cólera na nossa vida. Então ele nos diz que uma dessas definições da cólera na nossa vida é esta, que a cólera é força descontrolada. Então, a cólera é uma força descontrolada e, em sendo uma força descontrolada, pode causar um estrago enorme na nossa vida. Força descontrolada. É por isso que precisamos constantemente manter o equilíbrio, nos esforçarmos para esta manutenção do equilíbrio,
porque a cólera, quando nos entregamos à cólera, é esta força em desequilíbrio que pode trazer grandes prejuízos para nós, em especial, e também para outras criaturas. E ainda nos diz que a cólera é também precipitação em doença. Então, se nós, por desequilíbrio, por invigilância, nós temos aquele hábito equivocado de ficarmos sempre nervosos, sempre coléricos, sem sombra de dúvida que nós estamos indo rumo ao precipício da doença. E ainda ele diz que a cólera também é acesso à loucura, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de número 5, nos itens 14, 15, 16 e 17, um estudo belíssimo sobre a cólera, ou melhor, sobre o suicídio e a loucura, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção que a calma e a resignação é o melhor preservativo contra o suicídio e contra a loucura, ou seja, manter o equilíbrio, manter a serenidade. E esta escolha, sem sombra de dúvida, conforme os espíritos amigos nos orientam, lá naqueles textos que acabamos de fazer referência, esta escolha é o melhor preservativo para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para seguirmos adiante de forma serena. Então, a calma e a resignação são os melhores preservativos contra a loucura e o suicídio. Porque a cólera, conforme nos fala aqui Emmanuel, neste capítulo 8, a cólera é um acesso de loucura, da mesma forma que a cólera é queda em desequilíbrio. Então é por isso que ele nos chama a atenção para essa necessidade da vigilância constante, porque a cólera é uma queda em desequilíbrio, ao mesmo passo que a cólera também é tomada para a obsessão. Então, quando nós nos desequilibramos, nós estamos ali de portas abertas, de janelas abertas, a um processo obsessivo. Estamos ali em desequilíbrio e estamos com afinidade enorme com espíritos que estão também em desequilíbrio, espíritos desencarnados que estão em desequilíbrio, que irão se sintonizar conosco também em desequilíbrio naquele processo de cólera. É por isto que Emmanuel nos chama a atenção que a cólera é uma tomada para a obsessão, como uma tomada elétrica, onde você pega um plugue e vai lá e liga a corrente elétrica. Então você está abrindo esse espaço para que os espíritos obsessores, os espíritos ignorantes, em desequilíbrio, assim como aquele que está em um estado colérico, se ligue a você. E ainda ele diz que a cólera é um impulso à desencarnação prematura. Então aqui ele nos chama a atenção que estes processos de cólera são impulsos à desencarnação prematura, porque se nos encontrarmos em desequilíbrio e mantivermos este desequilíbrio constante, sem sombra de dúvida, que iremos desencarnar prematuramente, ou seja, iremos desencarnar antes do prazo, sairemos daqui pelas portas do suicídio. Então é por isso que ele nos chama a atenção que estes processos de cólera são impulsos à desencarnação prematura. Ao mesmo tempo, nos informa Emmanuel que também a cólera é perigo de criminalidade. Em processos de cólera, numa situação dessa de cólera, quantos crimes acontecem? Onde a pessoa colérica, em estado até de selvageria, ela assassina uma outra pessoa sem nem perceber. Então aqui é por isso que ele nos chama a atenção que num processo de cólera, o perigo aumenta e muito para uma criminalidade ou para a ocorrência de um crime. Então é por isso que ele nos diz que cólera
perigo de criminalidade. Então é preciso, mais uma vez, reforçar para que mantenhamos o equilíbrio, para diminuir este risco à criminalidade. Da mesma forma que ele diz na sequência que cólera é introdução à culpa. Quantas vezes nós já ficamos coléricos e depois que passa aquele acesso de demência, conforme nos informam os espíritos amigos, que quando entramos neste processo de cólera, nós perdemos realmente ali provisoriamente a sanidade e entramos neste processo de demência e depois de voltarmos, mesmo que parcialmente, o equilíbrio, vamos ficar nesta condição que Emmanuel nos chama atenção com aquela ideia de culpa. Então, cólera é introdução à culpa. E ainda ele diz que cólera é descida ao remorso. Depois da cólera vai ficar aquele remorso das besteiras que tenhamos feito. Se fizermos alguma coisa e prejudicarmos outras pessoas, iremos ficar com aquele remorso na nossa consciência. Ao mesmo tempo, ele nos diz que cólera, explosão de orgulho. Cólera é explosão de orgulho. Da mesma forma que cólera é tempestade magnética. Ou seja, tempestade magnética, ou seja, uma tempestade, são aquelas energias desequilibradas e descontroladas, tempestade magnética. E também ele nos diz que cólera é fogo mental, e ainda diz que cólera é pancadaria vibratória. Pancadaria vibratória, ou seja, energias desequilibradas. Então é preciso esforço constante de todos nós para mantermos o equilíbrio, para que não ocorram estas pancadarias vibratórias. E ainda ele diz que cólera, desagregação de energias. E por último ele diz que cólera é perda de tempo. Então não ganhamos nada em um processo em desequilíbrio, em cólera. E aí Emmanuel, para encerrar estas reflexões, ele diz da seguinte maneira, que indiscutivelmente, depois de tudo isto que ele falou acerca da cólera, indiscutivelmente, todos nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas, em evolução na Terra, estamos ainda sujeitos a esta calamidade no mundo íntimo. Então aqui ele classifica a cólera como sendo uma calamidade no mundo íntimo. Todos nós, encarnados e desencarnados. Então ele diz que os desencarnados também, eles podem entrar em processo de cólera. Então ele diz que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos ainda sujeitos a esta calamidade no mundo íntimo, razão pela qual, toda vez em que nos sintamos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes da oração. Prestemos atenção no final desta frase, quando ele nos diz que quando observarmos que estamos entrando em um processo de desequilíbrio, é preciso que tenhamos a prudência de nos recolhermos e lavarmos os pensamentos nas fontes puras, nas fontes cristalinas da oração, refletir nas necessidades do próximo e realizarmos este processo de lavarmos a nossa mente, lavarmos o nosso pensamento nas fontes da oração. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, sobre tudo isto que Emmanuel nos falou aqui acerca da cólera, conforme ele nos diz que a cólera é força descontrolada, precipitação em doença, é acesso de loucura, queda em desequilíbrio, tomada para obsessão, impulso à desencarnação prematura e também perigo de criminalidade, introdução à culpa,
descida ao remorso, explosão de orgulho, tempestade magnética, fogo mental, pancadaria vibratória, desagregação de energias e perda de tempo. Então, que possamos aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, mantendo-nos em equilíbrio constante através daquele esforço constante, conforme Jesus nos disse, fazei esforços. Já que estamos falando acerca da valorização da vida, acerca da vida como maior presente que temos à nossa disposição, que recebemos de Deus e que temos à nossa disposição para a nossa administração da melhor maneira possível, buscamos também aqui, para acrescentarmos, antes de finalizarmos estas reflexões, uma questão de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o assunto, a questão 952, quando Kardec questionou da seguinte maneira: comete suicídio a criatura que parece vítima de paixões, que perece, ou seja, que desencarna, vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Então aqui ele nos fala, Kardec questionando a espiritualidade superior sobre os vícios. Será que pode ser classificada na condição de uma ou de um suicida aquele que pereceu antecipadamente devido a um vício que ele tinha certeza que estava lhe prejudicando a vida, lhe abreviando a vida aqui no corpo físico? O hábito de fumar, de beber excessivamente, de comer excessivamente, de falar excessivamente, principalmente falar mal dos outros, fazer, nesse caso, julgamentos em relação à vida dos outros, vigiar a vida dos outros ao invés de vigiar a nossa? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: é um suicídio moral. Comete-se um suicídio moral. E ainda eles dizem: não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Faz um questionamento. O homem, neste caso, a criatura, é duplamente culpada porque ela sabia, ela tinha consciência que aquele vício era ou é prejudicial à sua vida, que iria lhe abreviar o processo aqui na vida, o processo do seu desencarne antecipadamente. E aí ele diz: há nele ou há naquela criatura, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E aí ele fez um outro questionamento: será mais ou menos culpado? Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Então aqui ele faz um outro questionamento: será que aquele que tira a vida dele mesmo por desespero, será que ele é mais ou menos culpado do que aquele que antecipa a sua vida conscientemente através de um vício? E aí os espíritos amigos respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido. Por isto que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então aqui ele nos fala que aquele que comete aquele suicídio consciente através dos vícios, ele teve todo o tempo para pensar acerca do seu suicídio. Aquele que suicidou-se por desespero, ele não teve tempo de pensar. Então aquele que suicidou-se conscientemente é mais culpado. Então que possamos refletir sobre isto. Será que nós não estamos nos suicidando dia a dia, conscientemente,
através das nossas atitudes equivocadas e mesmo assim tendo consciência que estamos fazendo escolhas equivocadas através dos vícios e que não temos a força moral suficiente para mudarmos de atitude? Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Paz do Cristo conosco sempre. Até breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões com Jesus de Nazaré.